Muito bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos, iniciando a aula de hoje falando de emancipação. Não é emancipação política, não, ainda não, é emancipação política do município. O que é emancipação no direito previdenciário? É isso que nós vamos aprender. Um dos assuntos, né? Um dos pontos da nossa aula de hoje. Emancipação, vamos lá. A emancipação, cujo conceito jurídico é a aquisição da capacidade civil antes da idade mínima definida em lei, ou seja, é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Poderá antecipar a perda da qualidade de dependente para as idades anteriores a 21 anos. Esse período que vai dos 16 aos 18 anos, aos 18, é o período em que pode ocorrer a emancipação e a perda. E como ela acontece? Vocês já sabem que o dependente até 21 anos, nós já tivemos aula sobre isso, até 21 anos é dependente o menor, o solteiro, né, menor de 21 anos, e o inválido. Agora a invalidez ou a incapacidade deve ocorrer antes dos 21 anos. Se ela ocorrer depois dos 21 anos, ele não se enquadra. Mas pode ocorrer a emancipação. Como é que ela ocorre? Aqui vem o primeiro caso. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Não depende de homologação judicial ou de sentença de juiz. E o menor precisa ter pelo menos 16 anos completos. Né? Esse instrumento ele tem que ser instrumento público, é feito em cartório. Não é o pai chegar e fazer uma declaração dizendo eu emancipo meu filho José da Silva Pereira e pronto. Não. Ele é feito em cartório. Ocorre a emancipação também pelo casamento. Né? E aqui subentende-se o casamento civil, porque o casamento religioso para fins previdenciários ele não é uma prova plena, digamos assim, pelo casamento civil. Ocorre também pelo exercício de emprego público. A Previdência entende, o direito previdenciário entende que se alguém foi aprovado em emprego público, ele agora já tem condições de viver independentemente da renda familiar. Também pela colação de grau em ensino superior. E aqui vem uma observação a esse respeito. Se essa emancipação de grau científico em curso de ensino superior, se a emancipação decorrer, melhor dizendo, da colação de grau científico em curso de ensino superior, apesar de emancipado, acontece a emancipação. Mas nesse caso aqui, ele não perde a condição de dependente. Na colação de grau de ensino superior, ele é emancipado. Agora eu quero que você observe aqui. Observe a observação. A observação fala que a colação de grau é grau científico. Tá percebendo aqui, ó? É grau científico. Ok? O inciso 5 diz, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria.
Ou seja, aquele maior de 16 anos abriu uma empresa ou arranja um emprego. Desde que, tem aqui o desde que, em função deles o menor de 16 anos completo tem economia própria, ele é emancipado, né? Perde a dependência, ganha a emancipação. Olha uma questão aqui. Ao filho maior de 21 anos de idade será garantida a prestação de benefícios e serviços da Previdência Social, desde que comprove a matrícula em instituição de ensino superior até a data da formatura. Essa questão é errada e é algo que o pessoal confunde muito. Na Receita Federal, para fins de declaração do imposto de renda, o dependente do declarante, se ele estiver cursando nível superior, o declarante pode incluí-lo como dependente até a idade de 24 anos. Mas isso é para efeito de declaração do imposto de renda. Para a Previdência, 21 anos é o limite. A ressalva é para o inválido, para aquele que possui alguma dependência, né? Para aquele que possui alguma dependência, para aquele que comprovadamente, mediante perícia, ele é inválido ou portador acometido de alguma dependência mental, intelectual, física, né? Mas essa historinha de ensino superior não vale para o INSS. Olha essa questão aqui, que vai no mesmo rol aí. Filho maior de 21 anos de idade, não portador de invalidez ou de qualquer deficiência, mantém a condição de dependente do segurado do RGPS até completar 24 anos, desde que seja estudante universitário, é o que eu expliquei. Isso só serve para declaração do imposto de renda. Para o INSS, não. Mais uma questão que diz: o filho não emancipado quando adquire a maioridade civil, ou seja, quando ele atinge os 18 anos, que é quando ele adquire a maioridade civil, e não é portador de invalidez ou qualquer deficiência, automaticamente perde a condição de dependente. Não, a questão está errada. Ele só perde a condição de dependente quando ele completa 21 anos. Ok? 21 anos. Ou se ele for enquadrado em uma daquelas situações lá que nós vimos, né? Uma daquelas situações que nós vimos anteriormente no início da aula. Pronto, agora vamos à manutenção da qualidade, manutenção e perda da qualidade. Como é que o segurado mantém ou perde a sua qualidade de segurado perante a Previdência? Veja, entenda-se por qualidade o período em que o segurado mantém os seus direitos de requerimento junto à Previdência. Então, aquele período em que ele mantém o seu direito junto à Previdência, o período em que ele mantém o seu direito junto à Previdência é chamado de período de qualidade. É o período em que ele mantém a qualidade. E mantendo a qualidade, ele tem direito de requerer junto à Previdência qualquer benefício, claro, que lhe for inerente, que ele necessitar. Por exemplo, um auxílio-doença. Se ele for requerer um auxílio-doença, ele tem esse direito. Se, no caso de uma segurada, precisar e tiver, claro, o período de carência, pode requerer, mesmo não trabalhando, mas se ela tiver a carência e estiver num período de qualidade, ela pode requerer o salário de maternidade. Aqui tem uma tabelinha muito simples, muito fácil para a gente entender. Aqui a situação, do lado esquerdo nós temos a situação, ou os segurados. Aí nós temos o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, prestador de serviço. Esses eles mantêm a qualidade por 12 meses após o final da atividade.
da atividade remunerada. Note que esse contribuinte individual aqui, ele é diferente desse contribuinte aqui, ó. Esse de cima é o prestador de serviço, ele presta serviço a alguma empresa. Então, ele tem 12 meses de manutenção de qualidade, que é também chamado de período de graça. Período de graça. Ele tem 12 meses. Já esse contribuinte aqui é aquele que paga por conta própria. Então, ele também tem 12 meses, mas perceba que não é ao final da atividade, mas ao final da última remuneração. Ele tem 12 meses de período de graça. Ou seja, durante esses 12 meses ele está protegido. Ele tem e pode, se quiser, exigir, requerer qualquer benefício do INSS, qualquer benefício previdenciário. Benefício que, claro, lhe seja apropriado. Quando eu falo lhe seja apropriado é porque o segurado que não preenche os requisitos, ele não vai exigir, por exemplo, uma aposentadoria, né? Tem que preencher os requisitos. Aqui, ó, um pouco mais abaixo, nós temos qualquer filiado que tenha recebido o benefício previdenciário. Após a cessação do benefício, ele tem 12 meses de manutenção ou de período de graça, 12 meses. Segurado acometido de doença de segregação. Às vezes a pessoa fica perguntando, o que é segregação? A segregação aqui é compulsória, ou seja, é obrigatória. Segregação é sinônimo de separação, de isolamento. Ele foi acometido de uma doença, imagina que essa doença seja contagiosa, e ele foi segregado, foi obrigado a se afastar, a viver isolado da sociedade. Então, e nós estamos falando aqui de segurado, não é qualquer pessoa que é segregada que vai ter esse direito a 12 meses de manutenção da qualidade. Não é qualquer pessoa, mas a pessoa tem de ser segurada. Se ela é uma segurada, foi acometida de uma doença contagiosa e foi segregada, foi isolada, depois do fim, como diz aqui, ó, depois do fim da segregação, ela tem 12 meses de período de graça, 12 meses de qualidade da manutenção da qualidade como segurada da Previdência. A canetinha aqui não está me ajudando não hoje, deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, logo a seguir, nós temos o segurado detido ou recluso. Se o sujeito segurado, lembre-se sempre que é segurado. Aqui, ó. Se o sujeito segurado foi preso, depois do livramento, ele tem 12 meses de manutenção da qualidade, 12 meses de período de graça. Repito, durante esse período ele pode requerer, se necessário, qualquer benefício. Benefício, claro, apropriado à sua condição. O segurado em serviço militar, ele só tem 3 meses após o licenciamento. Depois que ele deixa lá o quartel, o exército, ele tem 3 meses. O pessoal às vezes fica se perguntando por que o preso tem 12 e por que o militar 3? Não é injusto isso? O camarada que estava preso sai, tem 12 meses de período de graça, e aquele que estava servindo a pátria ele só tem 3 meses. É porque o legislador, ele, quando foi legislar, colocar no papel, como a gente diz, esse prazo de manutenção, ele chegou à conclusão que o preso ele tem mais dificuldade para arranjar emprego do que o militar. O militar ele sai com uma declaração de que serviu o exército, ele sai com uma declaração. Já o preso ele sai com a ficha suja, né? Está manchado, está o registro dele lá do fato ocorrido, do delito que ele cometeu.
Então o legislador ele chegou à conclusão que o preso ele tem mais dificuldade, ele demora mais para arranjar emprego. O militar não. O militar ele sai com uma declaração dizendo que ele serviu ao exército, que ele tem boa conduta, ou seja, sai com vantagens. Por isso que há essa diferença aí. Já o segurado facultativo, que é aquele que contribui se quiser, volitivamente, ele tem 6 meses após a última contribuição. Perceba que tanto o contribuinte individual, que contribui por conta própria, quanto o facultativo é após a última contribuição, porque eles contribuem por conta própria. O auxílio acidente ele não gera a manutenção da qualidade, porque o auxílio acidente é um benefício que o segurado leva consigo até a aposentadoria. Então, o auxílio, grave isso, auxílio acidente não gera manutenção de qualidade. Agora, existem esses casos aqui, Se o segurado, ele deixa, vou pegar aqui um exemplo do empregado, certo? Do empregado. Se o empregado, ele trabalhou numa empresa e a empresa o demitiu, depois que ele sai da empresa, ele tem 12 meses de período de graça. Mas se esse segurado ele tiver trabalhado mais de 120, tiver contribuindo mais de 120 contribuições, ou seja, se ele tiver trabalhado mais de 10 anos, ele tem mais 12 meses, ou seja, passa a ter 24 meses de período de graça. Período de graça. E se esse segurado tiver recebido seguro-desemprego, ou se ele estiver cadastrado no Cine ou no Ministério do Trabalho como desempregado, ele leva mais 12 meses, totalizando 36 meses. Aqui, embaixo nós temos de uma forma bem mais clara, o segurado saiu da empresa 12 meses. Recebeu seguro-desemprego mais 12 meses. Tem mais de 10 anos ou 120 contribuições vertidas à Previdência, mais 12 meses. Total, 36 meses ele vai ter de período de graça. Isso significa que ele tem uma proteção previdenciária durante 3 anos. Depois que ele deixa a empresa, depois que ele deixa de contribuir, se ele recebeu seguro-desemprego, se ele tem mais de 10 anos, ele tem 36 meses de tempo de graça, de período de graça, da manutenção da qualidade de segurado. Significa que os 3 meses seguintes, se, por exemplo, ele adoecer, ele pode requerer um auxílio-doença. Se sofrer um acidente, pode requerer um auxílio-doença acidentário. Se, no caso, ele for preso, a sua família, se ele tiver dependentes, vai requerer o auxílio reclusão e terá direito. Se ele falecer, os seus dependentes terão direitos nesse período de 36 meses. Os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Ele não pode morrer depois desse período, né? Assim, se ele quiser deixar a família recebendo pensão, ele tem que morrer antes, né? Tô brincando, mas é a lógica da legislação. Ok? Vamos ver se a gente entendeu direitinho isso. Diz assim, vamos puxar logo para cá, que é o que importa. Para a concessão de pensão por morte na condição de companheiro ou de companheira, exige-se do interessado prova de existência de filho em comum ou da convivência de no mínimo 2 anos com o segurado. A questão está errada. Para a concessão de pensão por morte, não há, e olha que é de companheiro e companheira, hein? Não há essa exigência de filho, prova de existência de filho em comum, não existe isso. O que tem que provar é a união estável. E esse tempo aqui mínimo também não existe tempo mínimo. Essa prova ela é de 2017, na época não havia essa regra dos 2 anos que nós temos hoje, depois da emenda 103. Mas mesmo hoje não existe exigência de tempo mínimo.
A regra que a emenda 103 criou é uma regra apenas para determinar quanto tempo os dependentes terão de pensão por morte. Se tem 4 meses, se tem mais de 4 meses. Aí também a depender da idade do companheiro ou da companheira, né? A depender da idade da companheira ou do companheiro. Mais uma questão que diz: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Isso aqui é o conceito que nós já aprendemos da Seguridade Social. E diz: acerca da Seguridade Social, julgue o item subsequente. O STF reconhece a união homoafetiva como entidade familiar e, consequentemente, assegura ao companheiro ou companheira da pessoa segurada a qualidade de dependente para fins previdenciários. A questão está correta. O STF, e não só o STF, isso já consta na IN 128, Instrução Normativa 128. Nós já estudamos sobre isso anteriormente, ok? Isso já consta na Instrução Normativa 128. Mais uma questão que diz: acerca da filiação, acumulação de benefícios e regimes próprios de previdência social, julgue o item a seguir. Aí vamos para cá. Ó. O adolescente que estiver sob dependência econômica da madrasta, ok, segurada do RGPS, poderá ser inscrito no INSS. A questão está errada porque a inscrição do dependente ela só acontece quando ele vai requerer pensão por morte ou auxílio reclusão. Nunca antes. Ou seja, se a madrasta está viva, não tem como ele fazer inscrição no INSS. Ele só pode se inscrever no momento em que ele vai requerer pensão por morte ou auxílio reclusão. Mais uma questão, vamos aqui para baixo. Ó, aqui, a Lei de Benefícios Previdenciários prevê expressamente que o menor sob guarda do segurado filiado ao RGPS é seu dependente, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico. Essa questão é de 2015, mas eu aconselho que vocês assistam a última aula que eu postei no YouTube, que eu falo de dependentes. O menor sob guarda não é mais dependente. Havia um conflito de leis entre a Lei 8.213 e a Lei 9.090, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o menor sob guarda é dependente, inclusive em relação a direitos previdenciários. Já a Lei 8.213 de 91, ela sofreu alteração e nessa alteração ela excluiu o menor sob guarda. Ela sofreu uma alteração em 97. E com essa alteração foi excluído o menor sob guarda. O menor sob guarda deixou de ser dependente em relação ao segurado e, portanto, não tem mais direitos previdenciários. Não pode exigir pensão nem auxílio reclusão. Então, por isso que aqui a questão diz bem assim: havendo discussão jurisprudencial, dada a existência de normas contrárias, ou seja, essas duas normas elas se contradizem. Acontece que essa lei aqui, ela é uma lei especial, e essa aqui não. Essa aqui, a primeira, é uma lei especial em relação aos direitos previdenciários. Já a lei da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é uma lei especial ou uma lei previdenciária. Então, o que prevalece é a lei especial, a lei previdenciária. Fica valendo a lei previdenciária. Ou seja, num conflito de norma, um dos critérios, e nós já estudamos isso, viu?
Um dos critérios de solução é ver qual é a lei especial. A lei especial prevalece sobre a lei genérica ou a lei que trata apenas incidentalmente do tema. Então a questão aqui está errada, né? O menor sob guarda não é segurado, não é dependente do segurado filiado ao RGPS. Agora vamos aos benefícios. Eu separei aqui alguns benefícios. O primeiro que nós vamos tratar é a aposentadoria especial. Praticamente os demais benefícios nós já vimos, né, nas aulas anteriores. Enquanto a gente via nos outros assuntos, nós fomos estudando também os outros benefícios. Mas vamos dar uma atenção especial à aposentadoria especial. Aqui no artigo 260, que trata dos requisitos de acesso, diz assim: ao segurado filiado do RGPS, a partir de 14 de novembro de 2019, ou seja, logo depois da emenda constitucional, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Ou seja, o que essa vedação quer dizer o quê? Quer dizer que não pode pegar e considerar tudo num bolo. Pegar uma empresa e dizer que todos aqueles da empresa eles estão expostos através das atividades a agentes químicos, físicos e biológicos. Tem que ser analisado individualmente, cada pessoa, cada trabalhador, diante do requerimento da aposentadoria. Por isso que diz aqui, é vedada a caracterização por categoria. Não pode chegar e dizer bem assim, aquela categoria ali de trabalhadores é uma categoria que tem direito à atividade especial, ou aposentadoria melhor, especial. Porque aquela categoria está exposta a agentes químicos, físicos e biológicos, ou a associação desses agentes. Ou uma ocupação, aquela ocupação ali tal, todos eles que fazem aquele trabalho, eles têm direito a essa aposentadoria. Não, o artigo 260 veda, tem que ser analisado individualmente, ok? Aí diz, será concedida a aposentadoria especial, cumprida a carência, claro, quando atingidos aí 15, 20 e 25 anos, isso dependendo do grau de exposição, a esse agente químico, físico, biológico ou associação. Antes da emenda constitucional 103, não havia exigência de idade, só havia exigência de tempo. Com a emenda constitucional 103, agora existe exigência de tempo. Agora o que eu chamo a atenção é que a exigência de tempo é igual para homens e para mulheres. Tanto faz se o homem ou a mulher trabalhou em uma exposição que lhe dá direito à aposentadoria especial aos 15 anos, é exigido 55 anos, é exigida a idade de 55 anos. Se aquela pessoa trabalhou com exposição a um agente que lhe dá direito a uma aposentadoria especial aos 20 anos de contribuição, 58 anos, e aos 25, 60 anos. Como aqui na tabela. A idade mínima aqui é igual, tanto para homem como para mulher. O que muda é o tempo. 15, 20 e 25. Esse tempo ele vai ser analisado de acordo com
o grau de exposição, o tempo de exposição, ok? O tempo de contribuição e idade mínima são os mesmos para ambos os sexos. A concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação durante o período. Tem que ser comprovado. Não é só o sujeito chegar lá e dizer, eu trabalhei em tal atividade. Não, vai ter que ser comprovada. E essa comprovação passa pela perícia médica federal. Aqui embaixo diz assim, o tempo de trabalho em condições especiais tem que atender a alguns requisitos. O trabalho tem que ser permanente, não ocasional, ou seja, não é uma coisa que eu vou lá de vez em quando, e nem intermitente. Intermitente é praticamente sinônimo não ocasional, né? Ou seja, a pessoa tem que estar em constante contato com aquele agente prejudicial à saúde, nocivo à saúde. Não intermitente é algo que não sofre interrupções. Não sofre interrupções. E não ocasional é algo que não ocorra eventualmente. Ou seja, de vez em quando eu vou lá, trabalho 2 dias por semana, trabalho só 15 dias. Não. A exposição aos referidos agentes nocivos não poderá ocorrer eventualmente, ocasionalmente. O trabalho da pessoa tem que ser um trabalho que preenche esses requisitos. Trabalho permanente, não ocasional e não intermitente. Essa exposição não pode ser ocasional, como vimos, não pode sofrer interrupções. Exceção aqui para as férias, né? Férias, feriados, isso não se leva em conta. Depende da comprovação da efetiva exposição. E como é que se faz essa comprovação? Como é que se faz? Apresentando esse documento aqui que é chamado de PPP, presente para papai. Não é isso, que significa perfil profissiográfico previdenciário. Esse documento tem que ser apresentado. Esse documento ele é elaborado com base nesse outro aqui, LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Esse laudo técnico ele deve ser obrigatoriamente elaborado por um médico do trabalho ou por um engenheiro de segurança. Não pode ser um médico qualquer, tem que ser um médico do trabalho e não pode ser um engenheiro qualquer, tem que ser engenheiro de segurança, formado nessa área. Então, o médico do trabalho vai, elabora o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o médico do trabalho ou o engenheiro faz isso, engenheiro de segurança, e com base nesse laudo é preenchido o PPP, perfil profissiográfico previdenciário. Quando o segurado vai requerer sua aposentadoria especial, ele tem que apresentar os seus documentos pessoais, um comprovante de endereço e apresentar esse PPP. Sem esse PPP, o benefício é indeferido. Isso não significa que com o PPP o benefício vá ser concedido, não. Porque ele ainda vai ser analisado. Se a perícia médica federal comprovar que aquele trabalho realmente dá direito à aposentadoria especial, aquele segurado terá a aposentadoria especial. Se a perícia médica federal discordar, achar que aquele segurado trabalhou em uma atividade que não se enquadra nesse conceito de exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos ou associações, então a aposentadoria, o pedido será indeferido. Ok? O LTCAT não confunda com alicate, tá? Não confunda com alicate. Aqui eu coloquei o modelinho do PPP aqui abaixo, né? Você pode ver aqui abaixo que tem um modelinho do PPP. E diz aqui que são beneficiários da aposentadoria especial o segurado empregado, o trabalhador avulso. Esse trabalhador avulso, obviamente, tem que trabalhar numa atividade de exposição a esses agentes, né? E também o empregado. E o contribuinte individual. Aqui o interessante é o contribuinte individual. Esse contribuinte individual não é qualquer contribuinte individual. É um contribuinte cooperado a uma cooperativa de trabalho ou uma cooperativa de produção.
que exclusivamente ele seja cooperado e trabalhe exposto a esses fatores, a esses agentes. Ok? Então, com base no laudo técnico, LTCAT, é preenchido esse perfil que nós vimos, que eu coloquei aqui embaixo para vocês. É preenchido esse perfil proficiográfico. Proficiográfico vem de profissão, né? Como se fosse o gráfico da profissão. Esse perfil aqui, ó. Ele é preenchido. Tá vendo? Pega aqui o nome da empresa, não sei se você enxerga aí. O nome da empresa, o código lá nacional da atividade da empresa. Aí vem o nome do trabalhador. E tem mais, não é só isso. Isso aqui é só o início do PPP. Ó, após a reforma, os períodos de atividade especial, eles não mais poderão ser convertidos em atividade comum. Antes da reforma era permitido. Imagine só como exemplo que alguém trabalhou numa atividade especial 5 anos e depois deixou de trabalhar nessa atividade e foi exercer sua atividade numa empresa comum, onde já não havia exposição. Aqueles 5 anos antes da reforma, né, até 12/11, poderia ser convertido em tempo comum. E quando se convertia, aquele período de 5, vou dar só um exemplo, né? Só um exemplo. Ele valia 8. Né? Tô dando um exemplo, porque existe um fator, um índice que para multiplicação. Existe um índice para multiplicação de acordo com cada atividade. Mas o tempo trabalhado em atividade especial, ele tinha um valor maior. Se alguém tivesse trabalhado 10 anos numa atividade especial, esses 10 anos iriam corresponder a mais tempo quando convertido em atividade comum. Atualmente não é permitida mais essa conversão. Isso significa que se alguém trabalhou 10 anos numa atividade especial e ela fosse aposentar atualmente, ou a partir da emenda, aqueles 10 anos só valerão 10 anos, como se fosse uma atividade comum. Não se permite mais a conversão. A ressalva continua sendo para os direitos adquiridos. Quem conseguiu preencher os requisitos antes da emenda 103, então terá os direitos anteriores à emenda, mas a partir da emenda já não é possível converter tempo ou períodos de atividade especial em tempo comum. Outro detalhe interessante é esse aqui, ó. O STJ tem entendimento de que o fato da empresa fornecer ao segurado equipamento de proteção, esse é chamado de EPI, não afasta por si só o direito à aposentadoria especial. Ou seja, se a empresa oferece equipamento de proteção para que o empregado fique protegido daquela exposição, isso não é suficiente para dizer que aquele segurado não terá direito à aposentadoria especial. O caso tem que ser apreciado, como diz aqui, caso a caso. Tem que ser apreciado nas suas peculiaridades, nos seus pormenores. Tudo tem que ser analisado direitinho. O fato, isso é o entendimento do STJ, da empresa oferecer o EPI, esse equipamento de proteção individual ou coletiva, não significa necessariamente que aquele segurado não tenha direito à aposentadoria especial. O caso dele tem que ser analisado de forma particular, de forma especial. Muito bem, daqui a pouco, próxima aula, falamos sobre salário maternidade.